motivos aí financeiros, né? Questão que o Flamengo está muito certo, né? Que tudo aí, essa narrativa da Leila Pereira e da Libra não existe, tá? A gente vai trazer isso aqui para vocês. Eu só quero trazer aqui uma informação importante, que o Felipe Luiz, por um tempo, tá? Parte do valor salarial de auxiliar técnico, olha só, ele pagou por um tempo parte do valor salarial do auxiliar técnico. Olha isso, segundo o GE, eles trouxeram o seguinte, que ao assumir o Flamengo, ainda na base, Felipe Luiz chamou o auxiliar Ivan Palanco, porém o espanhol estava trabalhando no Japão, com uma realidade financeira que não condizia com a base do Flamengo. Sabendo disso, o Felipe arcou com uma parte dos custos salariais do auxiliar, enquanto o clube pagou a outra parte. Tá? O ex-dirigente do Flamengo, Bruno Spindel, falou sobre essa situação aí de Felipe e ainda contou bastidores de quando o treinador aceitou assumir o time profissional. Olha só, tinha um compromisso nosso de dar continuidade e ele de ter o primeiro trabalho como treinador na base do Flamengo, quando ele decidisse se aposentar. No final do ano de 2023, Felipe chamou a gente e avisou que decidiu parar, mas pediu para ele anunciar o fim da carreira. E nós perguntamos o que para ele, o que ele queria para o futuro. Ele disse que queria ser treinador e nós lembramos o compromisso dele ser treinador da base do Flamengo. Ele topou, trouxe o Diogo, preparador, o Ivan, auxiliar, para entenderem o detalhe e o nível de vontade do Felipe em tudo que ele faz na vida. O Ivan estava vindo do Japão e tinha uma outra realidade financeira que não condizia com a base do Flamengo e parte do custo do Ivan era pago pelo próprio Felipe. Gente, isso é um exemplo, né? Na demissão do Tite, a gente chamou o Felipe para ser treinador, a negociação desse contrato foi de 5 minutos. Ele disse que era o sonho dele e que assinaria o contrato que a gente fizesse. Ele disse, o contrato que você fizer aí, eu assino. Fizemos um contrato de 15 meses porque a gente acreditava muito nele. Ele só pediu para aumentar os auxiliares e disse que poderia tirar o dinheiro dele, mas não fizemos isso, claro. Reajustamos o contrato dentro do que ele pediu. Eu tenho certeza que ele vai ser um dos maiores treinadores do mundo, da geração dele, e tenho certeza que vai ser treinador da seleção brasileira um dia. Cara, sensacional. Pô, Spindel, maneiro, a declaração interessante do Spindel, e que legal a atitude do Felipe Luiz, né? Que bacana a atitude do Felipe Luiz. Olha, os representantes do Samuel Lino, falei ontem na Placar sobre isso, hein? Sobre a questão do Jorge Nicola, que eu falei que, olha, Flamengo, fontes ligadas ao Flamengo desmentem essa história, né, do Samuel Lino na noitada. Ele realmente ele deu uma queda de rendimento, mas estão desmentindo isso. Segundo Jonas Stelman, grande Jonas Stelman, os representantes de Samuel Lino estudam ingressar com uma ação de indenização por danos morais contra um jornalista que divulgou, o Jorge Nicola, né, que o atacante estaria exagerando em casas noturnas, tá? A defesa de Samuel Lino entende que a informação é falsa e prejudicial à imagem do atleta. Os representantes, no momento, aguardam apenas o ok do atacante para a formalização da ação judicial. Vale destacar que, em casos como esse, é possível requerer a inversão do ônus da prova, com base no artigo 373, o primeiro, do Código do Processo Civil, o que obriga o jornalista a comprovar a veracidade das informações divulgadas. O jornalista Pablo Rafael Rua conseguiu informação parecida com a nossa, conversou com uma fonte ligada ao Flamengo, que falou o seguinte: o Flamengo não vai ficar toda hora desmentindo fake news. Já deixando claro que é fake news, confirmando nossa informação de ontem. No mundo de hoje não tem possibilidade de alguém estar circulando desse jeito e não ter foto e vídeo. Ele, o jornalista que divulgou a informação, não tem embasamento para falar o que está falando, né? Então, o Flamengo aí se posicionando ao jornalista Pablo Rafael Rua, mas avisando que não vão ficar rebatendo fake news o tempo todo. Essa merecia. Porque, cara, envolve aí, né, o atleta, a carreira do atleta, né? E o Flamengo teve hoje aí uma apresentação dos jogadores para treinar, né? Os jogadores treinaram normalmente hoje, sem lesionados ou convocados. O elenco do Flamengo completo treinando na manhã deste sábado, então. O Flamengo teve treino no Ninho do Urubu, um treino importante aí na preparação, né, pro jogo diante do Botafogo e também pro jogo contra o Racing, né? O Flamengo se preparando agora com tempo para se preparar e, claro, de olho lá também nos jogos do Palmeiras, que o Flamengo quer as duas competições, quer ganhar o Brasileiro, quer ganhar a Libertadores. Cara, e o Flamengo, hein? O Flamengo é realmente, né, cara, o trem pagador do futebol brasileiro. Não tem jeito, né? O Botafogo fazendo promoção para tentar encher o estádio contra o Flamengo.
por saber que é importante o jogo para o Flamengo e tal, e a torcida do Botafogo tem a rivalidade maior com o Flamengo, então, devido ao baixo público nos últimos jogos, o Botafogo fará uma promoção para ter o Engenhão cheio no clássico com o Flamengo. Vale destacar que a ação acaba sendo rotineira na vida rubro-negra. Na maioria dos times adversários, os estádios pouco enchem, mas quando o jogo é contra o Flamengo, costumam ter a capacidade máxima. Isso mostra que o Flamengo segue sendo o trem pagador do futebol brasileiro. Para o clássico, o Botafogo fez com que os sócios do Plano Preto possam adquirir até 3 ingressos, sendo um grátis e 2 pelo valor de R$30 cada um. Já os sócios do Plano Branco podem adquirir 3 ingressos pelo valor de 30 cada. Ou seja, os caras fazendo promoção para lotar contra o Flamengo, porque não está dando público no Engenhão. Olha só, eu convido você aqui também a acompanhar todos os nossos patrocinadores no comentário fixado e lembrar mais uma vez que tem 80% de desconto hoje no Pix do Milhão para você aproveitar e 1 milhão na sexta-feira, mas antes, segunda, quarta, 100 mil, 2 prêmios de 100 mil, você pode participar de todos e ainda tem prêmios surpresa na terça e na quinta. Agora com vocês aqui a gente vai reagir, fazer uma reação especial ao Mundo na Bola, Fabrício Kika, né? Já chega lá se inscrevendo. Eu vou deixar ele aqui marcado também na descrição do nosso canal, na descrição do vídeo, né, para você acessar o Mundo na Bola do Fabrício Kika, que ele arrebenta. A explicação dele é fantástica. O Flamengo tem a razão. Olha só, ele começa falando da questão financeira, né? Então, eu mais uma vez vou pedir para você se inscrever lá no canal Mundo na Bola, muito importante, vai estar aqui marcado também no post. Então, canal Mundo na Bola, que é muito importante, traz muita informação interessante. Ele começa falando sobre questão financeira e fala que o Flamengo, esse movimento do Flamengo é um movimento para se resguardar financeiramente, e ele vai começar a explicação. Vamos soltar. Como é que funciona isso aqui? Vamos lá. Imaginemos o cenário, né? O cenário de hoje, né? Dessa história. Falando, o bloqueio aconteceu em outubro de 25, né? Outubro de 25. Bom, imagine que essa situação se estenda na justiça. O Flamengo não pediu bloqueio. O Flamengo entrou na justiça para reclamar, para discutir. Essa grana continuou a ser paga e poderia ser Olha aí, o Flamengo não pediu bloqueio. Futuro. Vamos dizer que a resolução saísse, por exemplo, apenas em julho de 29, que é um prazo factível, considerando as questões da justiça brasileira. Agora imaginem o seguinte, como funciona isso, né? Bom, lá em julho de 29, então, o Flamengo ganha a causa e tem razão no seu pleito, e aí o juiz, a justiça, decide que o cenário C, o cenário mais favorável para o Flamengo, é o mais adequado. Mas o que aconteceu neste ínterim? Bom, a dívida, a grana que o Flamengo deveria receber dos outros clubes, o Flamengo não recebe, isso vai aumentando, vai acumulando. E com o passar do tempo, essa dívida que vai sendo corrigida por CDI, por exemplo, essa dívida vai chegar em julho de 2029 imensa. Olha só que interessante. E a quantidade de dinheiro que ainda será disponibilizado por esse clube através do pagamento da Globo, o que falta do contrato da Globo, não será suficiente para pagar a dívida que esse clube terá com o Flamengo. E aí? Como se resolverá esse caso? Aí é um processo muito mais complicado, penhora, leilão, e muito mais moroso. Isso é um problema seríssimo, que tem sido fortemente desconsiderado no debate. As pessoas não falam sobre essa possibilidade. E essa possibilidade, com esse tempo, com esse período, traz para a discussão um outro aspecto importante que também é falado, mas muito pouco falado, que é a possibilidade do clube, deste clube devedor, entrar em recuperação judicial. Ou seja, que é o caso do organizar-se, aprovado pela justiça, não está nesse bloco, mas é o caso do Vasco, para começar a pagar as contas. Mas olha o que acontece com os devedores. E aí, outros clubes. A gente vai mostrar o caso do Vasco da Gama, no discurso emocionante do Valdir Bigode. Lembra do Valdir Bigode? Um bom centroavante, muito bom centroavante, jogou em grandes clubes do futebol brasileiro, que estava na lista de credores do Vasco da Gama. E ontem ele fez essa declaração numa reunião com os credores que o Vasco organizou. Olha isso. Aguardei a fila pacientemente e agora que está chegando a minha vez, eu sou o número 33 da fila, eu recebo essa notícia de um deságio de 92%.
Dá para ficar chateado com o clube de coração, ficar triste. Tentei procurar por 2 vezes a diretoria, não para passar à frente de ninguém. Eu estou reclamando na imprensa para todo mundo e recebendo a tristeza de alguns torcedores. Minhas redes sociais estão me bombardeando por causa de algumas pessoas, inclusive o presidente, que foi jogador como eu, jogou junto comigo. Imagina o Flamengo tendo uma dívida enorme, são os quadradinhos vermelhos, é a dívida que vai acumulando, e o time entra em recuperação judicial, o Flamengo perde esse dinheiro. Vai perder um deságio de 92%. Que absurdo, Valdir, hein? Um outro aspecto importante que está sendo muito pouco falado, é a questão da audiência. Bom, o que acontece na questão da audiência? Que foi aprovado, né? Que está lá no Estatuto da Libra. É o seguinte, imaginemos nós um jogo entre Flamengo e Bragantino. Está lá acordado, aceito, assinado, inclusive, pelo Landim. Sem discussão. O Flamengo não entrou nessa discussão. Mas você que está assistindo, independente do time para o qual você torça, você consegue entender que há já uma questão igualitária nessa divisão? Entre o jogo Flamengo e Bragantino, a divisão 50-50 determina, é um critério igualitário de divisão. Ô, Fabrício, mas é sempre 50%, 50%. Não, não é. Há outros critérios que poderiam ser aplicados para determinar o quanto de torcedores o Flamengo traz para aquele jogo comparado com o Bragantino, por exemplo. Dá para fazer essa conta. Você pode fazer, por exemplo, uma média histórica, uma média daquele campeonato. Você consegue auferir com alguma precisão a disparidade entre Flamengo e Bragantino. Você pode, é uma conta complexa, mas é possível. É um critério que pode ser aplicado, que pode Com ser certeza. feito. É possível. Então, é preciso ter um pouco de cuidado, porque essa questão da audiência, já dividida 50-50, aprovada e assinada pelo Flamengo, indiscutível, não entrou na discussão, como algumas pessoas disseram que o Flamengo está querendo mudar um contrato que foi assinado. Essa parte está assinada e não está sendo discutida. Mas mostra que já há um critério de igualdade, de divisão equânime, que é, sem dúvida nenhuma, o Flamengo sendo flexível. Agora, há mais uma questão, essa que está sendo um outro aspecto do contrato. Muito ignorada, que vai além da audiência, que é a questão do doping esportivo. Isso a Leila não fala, né? Isso a Leila não fala. Bom, vamos pensar aqui comigo. Vocês lembram dessa situação onde um clube, por conta de uma discussão judicial, não teve seu dinheiro bloqueado, recebeu frequentemente uma grande quantidade de dinheiro por anos, esse dinheiro que não lhe pertencia? O que os clubes brasileiros vão fazer? Vão contratar jogadores. Jogadores serão contratados com dinheiro que deveria ser de outro clube, do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, porque esses também perdem um pouco de dinheiro em alguns critérios que estão sendo definidos. Esse clube perde dinheiro, tá? O Flamengo perde dinheiro, os outros times ganham dinheiro, os outros times contratam jogadores, ganham jogos, tiram pontos do Flamengo. E mesmo que o Flamengo consiga recuperar esse dinheiro no futuro, o prejuízo esportivo é o que fizeram com o Thiago Maia e o Inter, sem não pagar. Dá para recuperar. Já era. É o doping esportivo. Irrecuperável. Feito com dinheiro do Flamengo. Não é com dinheiro do banco, é com dinheiro do próprio Flamengo. Isso se o Flamengo ganhar na justiça. Portanto, esses é o que o Inter faz com o Thiago Maia. Que sorte o Flamengo eliminou ele da necessidade de bloqueio do dinheiro. É preciso bloquear o dinheiro. É claro que a Libra... O Corinthians faria isso com o Hugo Souza e Mateuzinho, mas o Flamengo passou na Copa do Brasil e foi campeão. Bloqueia só a parte que é o litígio. É o próximo passo que a Libra vai tomar. Mas o Flamengo faz o pedido e a Justiça executa o bloqueio. Esta parte não é o Flamengo que determina, é a Justiça. O Flamengo pediu, a Justiça acatou. A Libra contesta. É assim que funciona. Se nada fosse feito,
Se o dinheiro for Faz a continuar sendo conta e recebido, manda para eles, olha, então aí sim o que haveria está um sendo problema. discutido fica Estão separado. esquecendo esses 4 pontos, estão esquecendo o papel do Flamengo nessa discussão, que é proteger não só o seu dinheiro, mas a sua capacidade competitiva esportiva. Estão esquecendo. E o papel da justiça em determinar ou não a Isso necessidade esses do bloqueio. jornalistas de São Paulo não Pessoas estão falam. esquecendo Você foi perfeito, é os melhor que muito papéis jornalista aí, de cara. cada figura. Portanto, é justificável sim, você pode discordar, mas há uma razão muito mais técnica Exatamente. do que simplesmente querer asfixiar os outros clubes. Querer forçar os clubes a negociar através da asfixia financeira. Isso não é um comentário tecnicamente justificável. Então é isso, convido você a se inscrever no canal e acompanhar agora a matéria, né, do Fabrício Kika, é fantástico, né, no canal Mundo na Bola. Você tem que se inscrever lá porque é muito bom. Vamos acompanhar, ele vai falar sobre questão financeira, explicar essa situação toda da Libra, esse absurdo de jornalistas lá de São Paulo, palmeirenses que ficam tentando criar essa narrativa, né, que a Leila também já fez, de que o Flamengo não abre mão de nada, que é ridícula e que é um absurdo isso. Desfalque pesam. Flamengo entra frágil no clássico contra o Botafogo. Enquanto o Bruno Henrique é confirmado, Felipe Luiz perde Danilo e o Wallace Ian, suspensos por expulsão na derrota para o Bahia. O zagueiro Léo Pereira volta, mas a ausência dupla preocupa, já que o time vem oscilando defensivamente. Pulgar e Saul devem retornar, mas será suficiente para segurar o rival embalado? Fala aí, nação. O Fla chega forte para o clássico ou o Botafogo tem a chance perfeita de surpreender? Comenta aí.